uma isenção, poderia dizer até jamais vista. Portanto, quero congratulá-los por essa oportunidade e também pela coragem, porque eu sei que não é fácil. Paga-se, há um preço que se paga por essa verticalidade que os jovens jornalistas radicados, em especial aqui na província da Zambésia, e os outros que vieram, têm estado a fazer. Nós estamos a acompanhar, tanto nas redes sociais, como também na televisão, na rádio e, portanto, nos órgãos escritos. Temos visto um crescer na qualidade e no profissionalismo. Convocamos esta que é a nossa terceira conferência de imprensa para partilhar com a população da província da Zambésia, em particular, mas também ao público moçambicano e a todos os amigos e amantes da Zambésia e de Moçambique sobre os últimos desenvolvimentos, digamos, nas últimas 14 a 15 horas. Portanto, nós fizemos a nossa primeira conferência de imprensa ontem, por volta das 14h30, 15 horas, onde demos o ponto de situação sobre os principais acontecimentos que registramos nas primeiras 6 horas do decurso das eleições, do dia 9 de outubro. E depois, às 20 horas, também estivemos nesta mesma sala, onde fizemos a nossa segunda conferência, onde partilhamos aquelas que eram as principais incidências até ao fecho das urnas. Agora, iremos partilhar aquilo que nós registramos desde as 18 horas de ontem até, digamos, as 12 horas de hoje. O principal acontecimento foi algo que nós já prevíamos. Não nos surpreende. Como nós dissemos sempre, as eleições autárquicas são um ensaio para a Frelimo. São um ensaio das táticas que a Frelimo vai usar nas eleições gerais. Portanto, eu estou envolvido neste jogo, como vocês sabem, desde 2011. Voltei a participar em 2013, em 2018, 2019 e 2023. Para além das eleições intercalares em Nampula, no Gurua, em Kwamba e em Inhambane. Portanto, temos um vasto leque de experiência para podermos já antecipar aquilo que iria acontecer. Por isso, a comunidade internacional desta vez não pode dizer que não sabia aquilo que ia acontecer. Porque nós informamos, taxativamente e literalmente, qual era a fotografia. Nós conseguimos fazer uma antevisão daquilo que iria acontecer. Por isso, escalamos capitais como Washington, London, Lisboa, onde informamos a comunidade internacional e também Bruxelas, onde informamos aquilo que iria acontecer. Demos uma antevisão. Tivemos também encontros de trabalho com os observadores do International Republican Institute, IRI, Instituto Republicano Internacional, com os observadores da Commonwealth, com os observadores da União Europeia. Portanto, o mundo está informado, eles já sabiam o que ia acontecer, portanto, não há surpresas. Mas a principal, como eu dizia, o principal acontecimento entre as 18 horas de ontem e as 12 horas de hoje foi a repetição da tática de não assinatura dos editais e das atas por parte dos presidentes e dos vice-presidentes. Eu cheguei um pouco tarde, peço desculpas, porque estava a lidar com dois problemas. Um, da escola primária de Colongone, em Maquival, onde o presidente da mesa recusa-se, até agora 12 horas. As urnas lá fecharam ontem às 18. 18 até 12 horas de hoje, ele recusa-se a assinar as atas. Temos esta situação repetida em várias escolas. Na escola do aeroporto de Expansão, quase que teve que haver ameaça de violência e de porrada para que o presidente assinasse. Na escola do Mer do Kuala, idem aspas. Na escola Corvos de Lusaka, nós tivemos dois protagonistas principais. O Sr. Fato, o diretor do Estado, envolvido pessoalmente desde as 4 da manhã a tentar o ludibriar. E nós tínhamos lá nossos homens. Porque nós sabemos, nós conhecemos, mapeamos, pelo menos na parte que se refere a Quelimane, nós sabemos onde acontece o quê. Por isso nós nos antecipamos, colocamos os nossos homens lá. Sabíamos que eles viriam.
Foi por isso que ontem, por volta das 19 horas, flagrei o comandante provincial da polícia, da PRM, dentro da área da Assembleia de Voto da Borja de Lusaka. Nós sabíamos. Bom, também não vou dizer todos os segredos, mas também nós temos nossos homens lá, nos gabinetes de preparação. Eles também já nos avisam o que vai acontecer, quem vai, onde. Por isso apanhamos hoje também o senhor diretor provincial das finanças, o senhor Said, também na escola Acordos de Lusaka. Esses só dois senhores são os responsáveis pelo desvio da vontade soberana do povo, pelo menos na mesa ou na Assembleia de Votos Acordos de Lusaka. Mas bom, vamos aos fatos. Minhas senhoras e meus senhores, nós pedimos esta conferência de imprensa depois de mais de 24 horas do início do processo de votação. Mais uma vez estamos aqui para partilhar com os eleitores, com os amantes, com os amigos da província da Zambésia, mas também para os moçambicanos, residentes em Moçambique e na diáspora, para partilharmos as últimas incidências, desde que iniciou o processo de votação, há cerca de 30 horas. 24 mais 24, portanto 7 são 24, e agora temos mais 6. Queremos, em primeiro lugar, como já tinha dito, fazer um agradecimento especial para todos os órgãos de informação, pela coragem, pela dedicação e pelo profissionalismo. O dever de informar, de partilhar os fatos aos nossos concidadãos. Como dissemos ontem, a Renamo e o seu candidato mantêm a sua preocupação fundamental e crucial sobre a verdade eleitoral, sobre a justiça eleitoral, sobre o Estado de Direito Democrático, sobre os alicerces, as fundações dos direitos políticos e das liberdades civis que estão sendo abalados por uma corja que se autodenomina de partido, mas que no fundo é um agrupamento para delinquir, para trair a vontade soberana do povo moçambicano e, em particular, do povo zambesiano. Para além dos elementos apresentados ontem, não paramos com o nosso trabalho. Por isso estamos redobrando na busca e proteção. Colocamos o nosso peito à disposição para proteger a democracia, para proteger a paz, para proteger a reconciliação nacional. Porque há um partido que não quer a paz. Quer que Moçambique se torne Cabo Delgado. Querem expandir o conflito em Cabo Delgado para o resto do país, para eles conseguirem se perpetuar no poder e para que o senhor Filipe Nunes não seja chamado à barra do tribunal por conta das dívidas ocultas. Está claro que foi montada uma estratégia para colocar Moçambique num conflito. Esse conflito permitiria ou a anulação das eleições, ou então a permanência, com vista à permanência do senhor Jacinto Filipe Nunes na presidência, porque só dessa forma ele irá escapar da justiça por causa das dívidas ocultas. Mas nós queremos aqui partilhar alguns fatos convosco. Em Climane, na zona de Chobdembe, depois da contagem, foram extraviadas as atas e editais preenchidos e assinados. Aqui perto, shopping. Uma associação para delinquir. O comandante da 4ª Esquadra da cidade de Climane deteve a delegada de candidatura porque ela contestou o processo de invalidação de boletins de voto que davam margem davam uma margem de vantagem ao partido Renamo na EPC Martins de Inhaçunge, especificamente na mesa 4, cujo presidente, o senhor Ofélio Batista Carneiro, irmão do famigerado Carneiro, desejamos ele rápidas melhoras, que foi administrador aqui em Climane e na Maganja da Costa. Flagrado, encontrado em flagrante delito, esse senhor, no lugar de ser detido,
quando levado à quarta esquadra, foi liberto e detiveram o ofendido. E foi aberto o processo 575 contra o senhor Ofélio Batista Carneiro. Esperamos que a justiça seja feita. Foi encontrado em flagrante delito. Dizermos que não é a primeira vez que nós flagramos alguém na Escola Martins de Jesus. No ano passado, nós flagramos o secretário da OJM no distrito de Climane com 15 votos. Nós conduzimos à Procuradoria, foi julgado e foi condenado a 6 meses de cadeia. Esta é uma reincidência. Também temos casos da Escola de Janeiro, da Escola de Torrone Velho, da Escola Eduardo Mondlane e agora, há uma hora atrás, da Escola 17 de Setembro, onde algumas mesas não assinaram a ata e o STAE veio carregar as urnas sem terem assinado os editais e as atas. Porque a tendência era favorável a Renamo. Quer dizer, onde a Renamo estava a ganhar, as atas, na sua maioria, não foram assinadas. E se foram assinadas, não foram entregues. E quando os nossos durante a candidatura reclamavam, como nós já sabíamos que iria acontecer, a Polícia da República do Moçambique interveio. A Renamo submeteu uma participação ao crime que envolve a senhora Sônia Jamal, esposa do administrador, por ter passado e votado em várias mesas. Aqui há dois problemas. O primeiro é que há boletins de voto fora do circuito normal. E nós exigimos uma criação de uma comissão de inquérito para apurar de onde é que esses boletins vêm. Se são os irmãos de cidade que produzem boletins a mais e entregam a Frelimo, ou então se dentro do STAE há um outro mecanismo para o desvio desses boletins de voto. Mas em segundo lugar, é que existe, nos parece, e há todos os indícios, um produto que está sendo utilizado para apagar a tinta. Esta tinta não é indelével, como parece. Esta senhora passou por várias mesas a votar. Ela votava, punha o dedo, saía e depois retirava a tinta. E voltava a votar. Foi flagrada. Portanto, nós já submetemos a queixa, como é de lei. Duas questões estão em causa para este ponto. Porque ela usava um crachá de observador. Portanto, nós, na próxima revisão eleitoral, vamos propor a eliminação desta cláusula que dá garantias aos observadores eleitorais de votarem em várias mesas. Quer ser observador? Vai votar na tua mesa. Porque eles estão a usar esta capa para fazerem múltiplas votações, especialmente o Conselho Nacional da Juventude, a OJM e algumas organizações da sociedade civil. Então, a nossa proposta imediata é: os observadores deixam de ter o direito ou o privilégio de votarem em qualquer mesa. Escolhe das duas uma. Ou perde o seu voto, ou vai votar nos seus sítios. Eu penso que iremos minimizar esta situação. Portanto, a primeira questão que surge é que ela parece que não sabe que os partidos não têm observadores, assim dito, no quadro da legislação eleitoral. Ou é delegado de candidatura, ou é MMV. São as duas figuras. Mas ela inventou a figura, dizia que ela era observador de um partido. Não existe essa figura. Estamos a falar da diretora da Distrital de Educação de Der, que foi surpreendida com um crachá de observador eleitoral, alegando ser observadora do Partido Frelimo. Não há observador do Frelimo.
Há observadores de ONGs. Eles são tão atrapalhados que nem preparam as pessoas. Uma diretora distrital da educação. Que valor, que ética vai ensinar aos nossos filhos? Se ela que superintende o setor da educação é uma senhora falsa. É uma senhora delinquente. Como é que uma delinquente pode dirigir um setor da educação num distrito? Em segundo lugar, é como é que os órgãos eleitorais passaram credenciais para membros conhecidos de partidos políticos. Este é um assunto que tem que ser investigado e tem que ser trazido à barra da justiça. Mais uma vez, um processo crime já está a ser instaurado contra a pessoa que assinou aquele crachá. Como você assina um crachá do observador de um partido? Não é um observador de um partido. Na lei, pelo menos, esta lei que eu conheço. Mas também, se vocês conhecem outra lei que está a ser implementada, que não sei do meu conhecimento, eu também dou mal a palmatada. Fatores comuns em todos os distritos. Houve uma intenção dolosa por parte do STAI ao preparar os MMVs. Portanto, no que nós notamos é que a formação que foi dada aos MMVs foi incipiente e às vezes de forma errada. Só que paralelamente houve formação dos MMVs que vinham da Frelimo, induzindo-os a estas práticas como a de que quando a Renamo estiver a ganhar, ou quando o Podemos estiver a ganhar, ou quando outros partidos da oposição estiverem a ganhar, vocês não assinem as atas. Demorem com o processo, enquanto nós estudamos formas de viciar o resultado. Em Mugeba, uma escola, o presidente da mesa, à meia-noite, fechou as urnas e o local e mandou todos os membros para casa dormir e que deveriam voltar no dia seguinte, hoje, às 4 horas. Regressaram, afinal ele, durante esse período, aproveitou-se para... Ele tinha atas extras, preencheu essas atas sozinho e, às 4 horas, ele disse que já não era preciso, ele já não era necessário, porque os documentos já tinham sido preenchidos. Portanto, mais um ilícito e vamos submeter às autoridades. Fatores comuns, portanto, eu dizia, fraca preparação técnica dolosa. 2. Sistemática morosidade no atendimento dos eleitores. Para que o dia corresse, a noite chegasse, depois houvesse corte de energia em conluio e em colaboração com a EDM, como aconteceu na escola 17 de setembro, vulgo Sagrada Família. Mas nós também já sabíamos que na Sagrada há sempre maracutaia. Por isso, reforçamos a nossa equipa na Sagrada. Porque não conseguiram atingir os seus intentos. Uma das mesas, até agora, não preencheram nem a ata, nem os editais. E movimentaram essa urna para o Estado, que é outro ilícito. As urnas não podem ser movimentadas antes do preenchimento das atas e antes do preenchimento dos editais. Mas o Estado, mesmo conhecendo a lei, de forma propositada, que é para provocar a anulação e fazer com que a Renamo não tenha provas de que ganhou ali, e assim não teremos caminho para ir ao Conselho Constitucional, como fizemos nas eleições de 11 de outubro de 2023. Como disse, houve múltiplas tentativas de não entrega de atas e editais. Demora propositada dos presidentes de mesa de assinarem as atas e editais e recusa, mesmo quando assinados, de entregar essas atas aos delegados de candidatura e aos MMVs, o que consubstancia um crime e também um ilícito eleitoral. Atas e editais não assinados. Houve uma tentativa em várias mesas
de entrega aos delegados de candidatura de atas e editais não assinadas. Para quê? Para que quando chegasse lá, ele dizer que essas atas são falsas. Ou seja, o presidente da mesa recusava-se a carimbar os documentos. Todos assinaram, dizendo não carimbar. De propósito. E como só ele tem o carimbo, documentamos todos esses casos e, portanto, estamos a remeter à justiça. Também tivemos casos de recusa de entrega aos presidentes das mesas, das atas e editais, principais, como eu disse, nos locais onde a Renamo e o seu candidato estão em vantagem, ou então onde o engenheiro Venâncio Mondelano estava em vantagem. Para além de termos sido obrigados a forçar, a usar a violência para termos acesso a estes documentos, o nosso gabinete jurídico está a preparar as respectivas queixas-crime, porque esses comportamentos atentam à nossa democracia, atentam ao nosso Estado de Direito democrático, à transparência, à paz e ao processo de desenvolvimento e promoção do bem-estar que nós pretendemos para a população da Tanzânia. Também tivemos casos de procuradorias e tribunais distritais encerrados. Para além do caso de Colombono que eu mencionei, cheguei um pouco atrasado a esta sessão e já pedi desculpas, porque estava a interagir com o Tribunal Provincial, porque o Tribunal e a Procuradoria de Ili não cumpriram com o estatuto trabalhar 24 sobre 24 horas. Nós levamos um documento para o Tribunal, o oficial do Tribunal sugeriu ao nosso mandatário para que fosse mudar uma vírgula, e ele, quando foi mudar, quando regressou, o Tribunal já estava fechado. Afinal, aqui era uma estratégia para ele não receber o documento. Quando fomos para a Procuradoria, essa também estava encerrada. Então, fizemos um ofício ao Procurador Provincial e ao Presidente do Tribunal Provincial, o venerando Cinco Reis e o digno, não sei se merece essa dignidade, Fred Jamão. Também tivemos um caso do Sr. Vasco Boana, que foi detido e até agora estamos a falar, não foi acusado. A sua detenção ainda não foi legalizada. Estamos a interagir com a Procuradoria Distrital. Mas até hoje, nem água vai, nem água volta. Alegam que ele atropelou algumas pessoas. Mas mesmo nesse caso, já devia ter sido julgado há 3 dias atrás. Quando vamos à terceira esquadra, dizem que não, eles só detiveram porque a polícia de trânsito não tem celas. Portanto, eles não têm nada a ver com esse processo. Quando a polícia de trânsito, conta-nos outros filmes. Portanto, há um conluio aqui e o jovem não pôde votar ontem. Portanto, foi detido, livre. Portanto, não pode estar com a sua família, com o convívio familiar, perdeu o seu direito de voto por causa de uma prisão, uma detenção, que, a nosso ver, é totalmente ilegal e desnecessária. Mesmo nos casos em que alguém faz um acidente e mata alguém, ou atropela mortalmente alguém, a lei estatua entre 24 a 48 horas, como forma de proteger a pessoa de possíveis reações da família da vítima. Mas já passam 72 horas e nem água vai, nem água vem. E quando investigamos o caso, disseram que receberam ordens superiores para não libertar a ele. Ou seja, há um comando partidário que vem do Partido Frelimo, porque aquele jovem era visto como um jovem perigoso, porque pertence ao Partido Renamo e ele conhece os bastidores das fraudes, porque temos estado a trabalhar com ele nestes processos todos desde 2011, 2013, 2018, 2019, 2023. Nessas eleições fizeram questão de tirá-lo do jogo antes do início do jogo, da mesma maneira que no ano passado eu fui detido no dia 11 porque eu tinha descoberto qual era a estratégia da Frelimo e estava a desmontar a estratégia da Frelimo mês após mês.
Conclusões preliminares. A nível local, estamos lutando com todas as nossas energias para abortar esta tentativa de golpe de Estado. Não tem outro nome. Este é um golpe de Estado perpetrado pela Frelimo, em conluio com a Polícia da República de Moçambique, mas também em conluio com o STAI e CDE e CPE. Que nós queremos garantir e manter a ordem constitucional e respeitar a vontade dos eleitores. As tentativas de fraude que estamos reportando desde ontem foram, a nosso ver, uma tentativa gravíssima de subverter a vontade coletiva e soberana dos cidadãos. Tentaram subverter a vontade do nosso povo. Tentaram roubar a soberania do nosso povo. Não existe diferença, meus senhores e minhas senhoras, entre um golpe militar e uma fraude eleitoral. Porque os dois instrumentos têm a mesma função. Chegar ao poder sem o sufrágio soberano dos cidadãos. Se a fraude eleitoral é uma tentativa de subverter a vontade coletiva dos cidadãos ou dos eleitores, esperamos nós que os órgãos da justiça, que infelizmente tanto a PGR como os tribunais fazem parte deste conluio, há pouca margem de manobra para nós corrigirmos esta situação usando os dispositivos legais internos. Por isso queremos apelar ao Tribunal Supremo, ao Conselho Constitucional, apesar de sabermos que fazem parte do mesmo jogo, que jogam na mesma equipa com o governo, dormem na mesma cama e fazem amor todos os dias, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judicial, queremos apelar para que ponham a mão na consciência de que estão a empurrar Moçambique para um conflito, para mais uma guerra. Eu acho que este povo já está cansado de guerra, já está cansado de violência, já está cansado de distúrbios pós-eleitorais. Por isso queremos apelar àqueles que são verdadeiros amigos de Moçambique e aqueles que são verdadeiros amigos da democracia, para que intervenham, em especial a comunidade internacional, para que tenham a mesma coragem de condenar estas eleições nos mesmos moldes em que têm condenado os golpes militares, como por exemplo aquilo que aconteceu em alguns países da África Ocidental. Porque apesar dos métodos serem diferentes, o objetivo é o mesmo: subverter a vontade soberana do povo. Acionamos as nossas equipas jurídicas a nível local, ao nível nacional e ao nível internacional. Estamos a juntar todos os factos consubstanciados em ilícitos e em crimes. Em todos os distritos, temos as nossas equipas de trabalho e de assessoria jurídica. Portanto, vamos ter uma maratona de preparação e já estamos no meio dessa maratona. Vamos ter centenas de processos contra agentes do processo eleitoral, contra funcionários públicos, incluindo administradores, suas esposas, seus familiares, diretores provinciais, indivíduos da lei e ordem, tanto que não pouparemos esforço até que a justiça seja feita. Contagem paralela. A nossa equipa de PVT, que trabalha conosco desde 2011, tenho que dizer, foi formada pelo saudoso engenheiro Davis Simalo, está no terreno a compilar os dados e a receber. Mas não é normal que até a esta hora menos de 5% dos dados tenham sido processados. O que demonstra que há uma intenção clara de não processar os dados para que não haja dados fiáveis. Mas, até ao momento em que nós estamos, a nossa equipa de PVT conseguiu demonstrar que, ao nível da Assembleia Provincial, o Partido Renamo está na dianteira com cerca de 63,7%.
o candidato Venâncio Mondlane está em primeiro lugar com cerca de 43,8%. Seguido do candidato Daniel Chapo, do candidato Ossuf Mamad e do candidato Lutero Sinanco. Nas assembleias provinciais, como mencionei, até este momento, dos dados por nós processados, e digo, ainda estamos ao nível de 5% dos dados processados, temos o Partido Renamo na Assembleia Provincial em primeiro lugar, e depois segue o Partido Frelimo, em terceiro lugar segue o Podemos, a Renamo e outros partidos. Na Assembleia da República temos quase que empatados, quer o Partido Frelimo como o Partido Podemos, e a seguir temos o Partido Renamo e outros. Como são mais de 17 partidos, não vou mencionar, são percebem que variam de 0,1% até 2% no máximo. Por isso me cingi aos principais 4 partidos. Mas repito, ainda estamos a 5%, porque os presidentes das mesas não estão a assinar. Portanto, a estratégia primária da Frelimo, que era não termos dados a esta hora, eles infelizmente conseguiram alcançar. Em colaboração com a Polícia da República de Moçambique, em colaboração com o STAI e em colaboração com a CD. Destacamos equipas para além. Nós já temos equipas nos distritos, mas hoje de manhã, face à situação, reforçamos as nossas equipas com meios financeiros, meios de transporte e outros para poderem socorrer as equipas que já se encontravam no terreno nos 22 distritos, desde o Gilé, passando por Pebane, Mocobela, Magaja da Costa, Namacurra, Nicoadala, Inhaçuns, Xinde, Luau, Mopeia, Morumbala, Derre, Milange, Monumbo, Gurue, Ile, Namaroi, Alto Maloco e Mocuba, Lugela, Mulbar. Portanto, as nossas equipas saíram hoje, esta manhã, portanto, para irem reforçar e já com orientações, depois de nós termos estudado aquilo que era o cenário e as respostas que tínhamos que dar no terreno. Portanto, essas são as constatações que nós desejávamos partir. E, portanto, é por isso que nesta terceira conferência não tenho a diretora do gabinete eleitoral, que ela neste momento está a trabalhar no distrito de Mopeia, que vai cobrir Mopeia e Quiloá, enquanto que o co-diretor foi enviado para reforçar as ações dos distritos de Gilé e Molevala, e temos outros colegas do gabinete jurídico e não só, que foram para o Cobela, Maganja, Pebane, para além de Milange, do Morumbala e Dela. Estamos abertos às vossas questões, caso tenham. Bom, candidato, Excelência, é do conhecimento da imprensa os resultados que o senhor acaba de anunciar relativamente à configuração dos resultados. E a pergunta que nós colocamos é: acha razoável ou normal que, por exemplo, o candidato da RNAM à presidência da República tenha baixos números, como estão a ser apresentados, em detrimento do senhor como candidato provincial? Qual é a justificação num terreno muito fértil que foi, por ser usado nessa autarquia? Bom, eu não justifico os resultados, eu leio os resultados. Eu fiz a apresentação, aquilo, cada um vai ler. Chamem os sociólogos, chamem os politólogos, chamem os antropólogos, eles vão interpretar os resultados. A minha função não é interpretar os resultados. A minha função é partilhar aquilo que nós encontramos no terreno. Os gabinetes vão estudar, os politólogos vão estudar, os sociólogos vão estudar. A mim, com todo o respeito, não cabe interpretar os resultados. Cabe anunciar os resultados que a nossa equipa de PVT encontrou. E eu trago a público.
e é um resultado que pode ser partilhado. É um trabalho bastante árduo e está a ser feito. E eu respeito bastante os jovens que desde 2011 estão a trabalhar no meu gabinete de PVT. São profissionais e, como eu disse, foram formados pelo engenheiro Davis Simão, daí que tem toda a minha confiança, porque todos nós sabemos que é a melhor escola em termos de contagem paralela em Moçambique, em termos de partidos políticos, feliz ou infelizmente, foi aquela que o engenheiro Davis Simão criou. O Sr. Presidente é candidato a governador da Zambésia. Sabemos nós que o Gilé é um dos distritos onde o público foi negado o direito de exercer o seu... Não é só o Gilé. Aqui na escola Filipe Nussi, mais de 400 perguntas o jovem aqui da TV Sucesso. Foi o primeiro a despoletar essa questão. Pergunta o Jorge Marcos. Apresentou. Não precisa ir a Gilé. Aqui em Climane, na escola... Desculpa interromper, mas queria dizer que não foi só no Gilé, é em todos os distritos, incluindo, aliás, o próprio Cunhita disse que a Comissão Nacional de Eleições e o STAR tiveram dificuldade em distribuir material na cidade de Climane. Mas, como é possível? Como é possível não conseguir distribuir material na cidade de Climane? Qual é a justificação? Sim, esperava que fosse voltado em Gilé, tanto em Climane, também estava na Filipe News. Esteve, ainda bem. Tanto em Gilé e na Maganja da Costa. E por esta incongruência da realidade no terreno, o que tem a dizer? Qual é a sua posição nesse momento? A minha posição é que aqueles senhores têm direito de participar. Foi desnegado um direito constitucionalmente consagrado. Tem a ver consequências. A Constituição da República diz: todo moçambicano tem direito, desde que se inscreva, claro, a condição. Todo moçambicano tem o direito e quase que dever de participar nas eleições, de eleger e de ser eleito. E este preceituado na lei foi violado. E não foi violado por alguém qualquer, foi violado por aquele a quem nós pagamos com nossos impostos, o salário dele, a casa onde eles moram, aquilo que eles comem, é pago por nós, para fazer cumprir este direito constitucional. De forma negligente e deliberada, é um ilícito eleitoral, é um crime eleitoral. Esse senhor tem que ser processado. Esse é o primeiro passo, processá-los. Mas processá-los não termina o nível de consequências que devem ser adstritas e encontradas. Considera o presidente da Comissão Provincial de Eleições o processo normal, diz que decorreu de forma normal? Bom, para ele pode ser normal, porque ele tem interesses. Ele que deveria ser isento, ele tem interesses. E os interesses dele são subverter a vontade do povo. Agora, cabe à justiça, cabe a nós prepararmos e irmos à batalha jurídica. Agora, temos que ir à batalha jurídica. Como se lembra, nas eleições do ano passado, estes mesmos senhores agiram da mesma forma, não mudaram. E o maior culpado deste processo é a Procuradoria Provincial da Zambésia, porque não puniu os prevaricadores. E quando não há punição dos prevaricadores, quando há impunidade, nós estamos a encorajar aqueles senhores para repetirem aquilo que eles fizeram no ano passado. Como eu disse, nós temos 140 processos que submetemos à Procuradoria Distrital. A Procuradoria Distrital processou, mas o Tribunal não está a chamá-los para serem julgados. O Tribunal, o Distrito de Climane, em conivência com a Procuradoria Provincial. Esses são os dados que nós temos. Por isso eu ontem responsabilizei o Sr. Fred Jamal como uma das pessoas que está a emperrar o normal funcionamento da justiça na Zambésia, em conluio com outras entidades, para subverter a vontade popular. É uma acusação direta que eu estou a fazer. Espero podermos nos encontrar no tribunal. Quais medidas legais o candidato espera tomar relativamente a essa acusação que faz contra o procurador? Eu já meti essa acusação. Já está. Se quiser o número do processo, eu posso lhe passar. Há mais de 15 dias, nós submetemos um processo à Procuradoria contra o Sr. Fred Jamal, que é o digno procurador da Zambésia, por estar a protelar o decurso da justiça.
por ter feito atrasar este processo até hoje. Processos que deveriam ser sumaríssimos de 11 de outubro até hoje estão por julgar. E quando nós vemos a nossa investigação, o que nós apuramos é que há uma mão externa, ou se calhar até uma mão interna, que vem da Procuradoria. E quem é o responsável da Procuradoria? É o Sr. Fred Jamal. Por isso, o responsabilizamos institucional e pessoalmente, porque ele é a pessoa que exerce, neste momento, a função de digno procurador. Como eu digo sempre, tenho muita dificuldade de chamar aquele senhor de digno. Preferia chamar de indigno procurador.